Oi pessoal, tudo bem? A gente vai falar mais um pouquinho dos animais, né? E nessa aula um pouco mais sobre os vertebrados e os anexos embrionários. Só para a gente fazer uma revisão, normalmente quando a gente fala de animais, né, a gente tem na mente dois tipos de animais. Um primeiro grupo formado por todos esses aqui, que são animais genericamente chamados de invertebrados, né, porque eles não apresentam coluna vertebral. E o outro grupo seria de vertebrados. Na verdade, o outro grupo seria de cordados, né? Dentre os cordados, alguns animais apresentam coluna vertebral, como os peixes, anfíbios, aves, répteis e mamíferos. E esse grupo é que é chamado de vertebrados. A classificação que a gente está vendo aqui, quer dizer, as relações filogenéticas, elas têm a ver com o desenvolvimento embrionário. Então, os animais, como um todo, compartilham fases do desenvolvimento embrionário que colaboram para a hipótese de que eles descendem de um ancestral comum, que seria um protista. Então, só para lembrar, nessa árvore filogenética, a gente, na verdade, está vendo o tempo, né? A linha do tempo, aonde aqui em cima seriam os seres de hoje e aqui embaixo eu tenho os seres do passado. Então, os seres mais antigos aqui são as esponjas do mar, depois águas-vivas, depois vermes e esses outros invertebrados, enquanto que cordados, né, e equinodermos são mais recentes na história do planeta. Que características são importantes da gente lembrar quando se fala de desenvolvimento embrionário? Tem que lembrar que durante a gastrulação, ocorre a formação de órgãos, né? E esses órgãos são formados de acordo com os três tecidos que se formam no embrião: o ectoderme, mesoderme e endoderme. Existem grupos de animais, que é o grupo das águas-vivas, que produzem apenas dois tecidos, a ectoderme e a endoderme. Uma outra característica importante é que durante a gastrulação forma-se um orifício. Esse orifício, chamado de blastóporo, se ele der origem à boca, a gente vai ter um animal chamado de protostômio. Se ele der origem ao ânus, vai dar origem a um animal chamado deuterostômio. Nós, como você consegue ver aqui, somos deuterostômios, assim como os equinodermos. Todos os outros invertebrados, eles são protostômios. Uma outra característica importante é o celoma. O celoma é um espaço que se forma dentro da cavidade dos animais, onde os órgãos ficam envolvidos por um tecido, né, uma espécie de uma pelinha. E por causa disso, a gente consegue separar um órgão do outro. Em animais como os vermes cilíndricos, os nemateumintos, eu tenho um pseudoceloma, um celoma falso. Então, existem partes internas do corpo que estão protegidas por essa membrana e outras não, onde um órgão gruda no outro. Você não consegue separar um órgão do outro. Outra característica importante dos animais é a metameria. Metameria é a repetição de partes do corpo que garante melhor organização. É o que acontece mais evidentemente nas minhocas, nos anelídeos e também nos cordados, né? No nosso organismo, as vértebras, elas são um vestígio dessa metameria, né? As vértebras, as costelas, né? E dentre os cordados, nos interessa hoje os animais que desenvolvem uma coluna vertebral. Daí o nome vertebrados. Bom, quem são os vertebrados? Os vertebrados são esses animais aqui, que a gente pode classificar como peixes, anfíbios, sapos, salamandras, né? Répteis, tartarugas, lagartos, cobras, jacarés, dinos. E as aves? As aves também são vertebrados. E o grupo onde nós estamos, que são os mamíferos. Essa daqui é a relação filogenética provável dos vertebrados, né? E aí, só lembrando então, trata-se de uma linha do tempo, aonde aqui
embaixo eu tenho os seres mais antigos e aqui em cima os seres mais recentes. Então, os peixes são os animais mais antigos, né, os vertebrados mais antigos. Depois os anfíbios, e aí aqui em algum momento surgiu um ancestral comum que deu origem ao grupo dos répteis e ao grupo dos mamíferos. O que esses animais apresentam? Várias características contribuíram para o sucesso evolutivo desses animais. Então, todos eles apresentam crânio. O que significa isso? Significa que o sistema nervoso está protegido dentro de um esqueleto, né? Esse esqueleto, inicialmente, não necessariamente era ósseo. Peixes cartilaginosos, como o tubarão, eles têm um esqueleto que é formado por cartilagem, né? O esqueleto ósseo é uma estrutura que vai aparecer a partir de peixes, dos peixes mais comuns, né? Do tipo sardinha e outros que você compra para consumir. Com os anfíbios, as patas foram se desenvolvendo, então membros anteriores e posteriores, e aí com o surgimento de anexos embrionários, foi possível que os répteis e os mamíferos pudessem se desenvolver. Os mamíferos se caracterizam pela presença de pelos e glândulas mamárias, enquanto que aqui tem um grupo extinto, né, que são os dinossauros, e os dinossauros devem ter dado origem às aves. O que é que determina a diferenciação das aves para os outros grupos? A presença de penas. Então a gente sabe hoje que alguns dinos do passado, eles tinham escamas e algumas escamas produziam penas. A gente admite hoje que as aves, elas são descendentes dos dinos. Agora, qual que foi a importância desses anexos embrionários para os animais? Ele conferiu a possibilidade dos animais se desenvolverem independentemente da água. Quais são esses anexos? O âmnion, o alantoide, o córeo e o saco vitelínico. Então, vamos tentar entender isso melhor. Os anexos embrionários, eles são oriundos, quer dizer, estão presentes primeiro em répteis e aves, né? Então, o ovo com casca é a estrutura que guarda esses anexos embrionários. A primeira estrutura é o córeo, que é esta membrana aqui, que fica debaixo da casca. Sabe quando a gente cozinha o ovo e aí vai descascar e às vezes tem uma pelinha que não sai junto com a casca, né, que às vezes é até difícil de romper? Essa membrana chama-se córeo e o córeo tem a função de garantir as trocas gasosas. Então, é possível que o oxigênio entre e o gás carbônico saia através do córeo. A outra estrutura é o âmnion, que é esta bolsa aqui cheia de líquido. Esta bolsa garante a proteção do embrião contra o ressecamento e contra os choques mecânicos, né, contra impactos. O alantoide é uma estrutura que guarda excretas, né? Então, as toxinas que o embrião produz durante o seu desenvolvimento, elas vão parar aqui nesta bolsa para que não atrapalhe o desenvolvimento embrionário. E por último, tem aqui o saco vitelínico. O saco vitelínico tem vitelo. Vitelo é uma substância que fornece alimento para o embrião. Então, aqui, como o embrião ele ainda não se alimenta e ele não faz fotossíntese, ele precisa dos nutrientes do saco vitelínico para poder tirar energia e completar seu desenvolvimento. No caso de aves, quando o saco vitelínico ele fica vazio e o embrião ele quase que ocupa todo o espaço dentro do ovo, ele rompe a casca e aí ele nasce. Nos mamíferos, essas estruturas também estão presentes, mas de uma forma um pouco diferente, né? Então, o que tem nos mamíferos? Alguns animais têm placenta, por exemplo. Então, imagina que aqui esteja, olha, a parede do útero, que é essa parte aqui, né? Esta região é a placenta e aqui está o feto, né? O embrião. Então, envolvendo o feto, tem uma bolsa chamada córeo, que ela tem a mesma origem do córeo das aves.
Envolvendo o feto tem uma bolsa cheia de líquido, né, que é a bolsa amniótica ou cavidade amniótica. O que acontece aqui? Aqui, esse líquido protege o embrião ou o feto dos impactos mecânicos, né, contra choques, e também contra o ressecamento. E quando a mãe sabe que vai dar à luz, ela justamente fala assim: olha, a bolsa rompeu. A bolsa que ela se refere é justamente essa bolsa que contém o líquido amniótico. O embrião também tem alantoide e tem saco vitelínico. Só que o que acontece? Com o desenvolvimento do feto, essas estruturas elas vão se fundir e dar origem ao cordão umbilical. E aí o cordão umbilical se comunica com a placenta, que por sua vez se comunica com o útero da mãe. Então, se eu imaginar que aqui eu tenho um vaso sanguíneo, né, e aqui dentro está correndo oxigênio e gás carbônico. Aliás, oxigênio. O que acontece? O oxigênio atravessa a placenta, né, cai em vasos sanguíneos do cordão umbilical, vai até o feto. Aí o feto usa o oxigênio e devolve o gás carbônico. O gás carbônico volta por vasos sanguíneos e é eliminado na corrente sanguínea da mãe e a mãe expira. A mesma coisa acontece com as toxinas. Então, o feto, por exemplo, ele está se desenvolvendo, está produzindo toxinas. O que acontece? As toxinas são eliminadas pelo cordão umbilical e enviadas para a placenta. A placenta transfere essas toxinas para a corrente sanguínea da mãe. E a mãe vai eliminar essas toxinas na forma de urina, né, junto com a dela. Então, o que aconteceu aqui? Né? O feto, ele utiliza toda a estrutura do corpo da mãe para poder se sustentar. Nos dois casos, houve uma independência do feto da água para se desenvolver. E isso foi uma característica importante para os animais. Então, imagine o seguinte exercício, né? A figura abaixo mostra o esquema de um ovo de galinha contendo o embrião após 13 dias de incubação. Então, aqui está o ovo, a casca, o saco vitelínico, que é a gema, né? A gema que nós consumimos, que é muito nutritiva, ela na verdade é cheia de vitelo, que é esta substância que vai dar alimento para o embrião. E aqui está a bolsa amniótica, que é aquela bolsa que oferece proteção contra impactos, né? Então, assim, ao redor do feto tem aqui uma bolsa cheia de líquido. Aqui também estaria esse líquido. Pergunta A. Explique qual a importância da casca do ovo e da bolsa amniótica para o sucesso do desenvolvimento da ave. Então, tanto a casca de ovo quanto a bolsa amniótica servem para evitar o ressecamento e proteger contra choques mecânicos. Na pergunta B, está falando assim: nas sementes de angiospermas existe um tecido cuja função é equivalente à do conteúdo do saco vitelínico. Identifique esse tecido e explique sua função. Então, vamos lembrar aqui da semente, né? Vamos pensar aqui no feijão. O feijão é uma semente, dentro da semente tem um embrião, então vamos imaginar aqui uma folhinha, né, sendo o embrião, e dentro da semente o embrião ainda não faz fotossíntese. Então, o que ele precisa fazer? Ele precisa de nutrientes para poder desenvolver a raiz e depois a folha. Esses nutrientes ele vai tirar da massa que está ao redor dele, né, dessa substância que inclusive nós comemos, que é chamado de endosperma. Endo significa dentro, esperma significa semente. Então, é a substância que está dentro da semente. Essa substância vai nutrir o embrião até que ele consiga tirar sozinho a água e sais minerais do solo e realizar a fotossíntese. Então, o tecido vegetal que tem a mesma função do saco vitelínico é o endosperma. Essa outra questão é da VUNESP e ela fala assim, ó: dentre os ingredientes da receita, quais pertencem ao reino animalia?
Desses, quais são considerados invertebrados e vertebrados? Então, eu tenho aqui os ingredientes, né? Tenho lula, polvo, peixe, marisco e camarões, todos animais, né? Quem que seria o único vertebrado aqui? Os peixes são os únicos vertebrados, todos os outros são invertebrados. Considerando os ingredientes com origem no reino Plantae, quer dizer, plantas, quais deles pertencem ao grupo das angiospermas? Quais desses ingredientes não são frutos ou não têm origem nos frutos? Então, veja, pimentão tem semente, então é uma planta, é um fruto, né? Então, pimentão, tomate tem semente, é fruto, pimenta malagueta tem semente, milho tem semente, azeite de oliva vem da azeitona, que também tem semente, e o próprio arroz é semente. Então, todas essas estruturas aqui, elas têm origem em frutos. Quem é que não tem origem em frutos? A cebola não tem semente, e nem os dentes de alho. E nessa outra questão, que também é da FUVEST, ela fala assim, ó: essa árvore representa a simplificação de uma das hipóteses para as relações evolutivas entre os grupos a que pertencem os animais exemplificados. Os retângulos correspondem a uma ou mais características que são compartilhadas pelos grupos representados acima de cada um deles na árvore e que não estão presentes nos grupos abaixo deles. A presença de notocorda, de tubo nervoso dorsal, vértebras e ovo amniótico corresponde respectivamente aos retângulos. Eu começaria pelo ovo amniótico, porque o ovo amniótico é uma estrutura que diferencia alguns animais pela sua capacidade de garantir a reprodução dos seres fora da água. E vai surgir aonde? Vai surgir no grupo depois de répteis. Então, eu tenho aqui, olha, peixe, tubarão, sardinha e anfíoxo são peixes. Sapo é anfíbio, jacaré, réptil, urubu, ave, canguru e cavalo, mamíferos. Então, quem é que vai ter o ovo amniótico, né? Aqui a partir do número 5. Notocorda, turbo nervoso dorsal e vértebras, as vértebras vão aparecer aqui, olha, para dar origem em tubarão. Tubarão tem vértebra, né? E a notocorda e o turbo nervoso, todos os vertebrados têm. Então, a alternativa correta, alternativa B. Bom, eu espero que você tenha entendido. Se tiver dúvidas, por favor, me procure. Continue se cuidando e até mais.